Olá, meu nome é Rodrigo Fialho. Este é o canal A Caneta e hoje eu gostaria de falar das lições que as 5 de 9 eleições presidenciais, isto mesmo, 5 vitórias em 9 eleições presidenciais dizem sobre o PT e a história brasileira. Vamos ao vídeo. Muito bem. Desde a redemocratização, período que historiadores, cientistas políticos, sociólogos, filósofos, enfim, nós brasileiros chamamos de Nova República, teria começado ali em 1985 e dura até hoje, estamos falando do período da redemocratização. O PT, Partido dos Trabalhadores, tem tido um enorme sucesso eleitoral no país, principalmente nas disputas a presidente, né, nas disputas presidenciais, nas eleições presidenciais. Das 9 eleições que tivemos do período da democratização, lá em 1989 até hoje, os petistas levaram 5. 3 com o presidente Lula, 2 com a presidente Dilma Rousseff. E o que isso nos diz sobre a nossa política? Ou até sobre a política de modo geral, mas já que estamos falando de um partido brasileiro com vitórias nacionais expressivas e que sempre, ou pelo menos em 7 das 9 disputas, tirando as 2 vitórias do presidente Fernando Henrique do PSDB, em 7 das 9 disputas esteve no segundo turno, perdendo para Collor em 89 e para Jair Bolsonaro em 2018. As demais eleições, o PT venceu todas. E é favorito para vencer uma 6ª eleição de 10. Enfim, e o que isso nos diz então sobre a nossa política? Ora, a política brasileira, sobretudo os partidos de centro e de direita, mas também assim partidos de esquerda, que hoje em dia já tem descaracterizado um pouco mais, como o PSB e o PDT, a política brasileira sempre foi feita de cima para baixo. Os líderes políticos, em geral, pessoas, sobretudo homens de classes abastadas, pessoas como Getúlio Vargas, pessoas como Castelo Branco, General, os generais, pessoas inteligentes, mas, em geral, da elite brasileira, eles sempre decidiram os nossos rumos políticos com a ideia de que a elite tem clareza, a elite é que tem o melhor projeto e a clareza dos rumos que o país deve tomar, deve trilhar. Então, na história política brasileira, devido a essa mentalidade elitista, político-elitista, a maioria dos partidos sempre se organizaram em torno de certas figuras proeminentes, líderes carismáticos, fortes, inteligentes, como Vargas, Jânio Quadros, JK. Pessoas que, por exemplo, JK não teve uma infância muito simples. JK não era um rico de berço, mas foi um homem que ascendeu na vida. Pessoas com muito amor pelo Brasil, com muito interesse pelas questões nacionais, pessoas com um enorme compromisso de transformar o Brasil num país grande. Mas políticos que sempre priorizaram, pelo menos, de certo modo, essa ideia de que é a elite, é a classe política, são as classes dominantes ou as classes superiores que têm a clareza sobre o que seria melhor para o Brasil. Nesse sentido, a primeira experiência de partido político, ou pelo menos nos anos mais recentes, no último século e meio, talvez até mais que isso, primeira experiência de partido político com base social, com apelo popular, foi o PT. E também, num certo sentido, devido a isso, para muitos analistas, o PT é, portanto, o único partido com P maiúsculo que existe no Brasil. Por que eles pensam assim? E eu concordo com essa análise. Porque o PT, ele é, primeiro, um partido muito grande e organizado em todo o país. Um partido que conseguiu se entranhar, se desenvolver, se impregnar na mente dos brasileiros, no coração dos brasileiros. O PT talvez seja o único partido brasileiro que tem a simpatia de pelo menos 30%, talvez um pouco mais, do povo brasileiro. O PT é o único partido, que consegue efetivamente alavancar candidaturas pela força do partido à presidência da República.
Fez isso com Lula, fez isso com Dilma e ainda fez isso com o Fernando Haddad, quando possibilitou a ele chegar ao segundo turno. Não fosse o Fernando Haddad um quadro do PT, ele não teria chegado ao segundo turno. Qualquer outro nome do PT teria chegado àquele segundo turno contra Jair Bolsonaro. E por que isso aconteceu dessa forma? Porque o PT é a primeira experiência de partido político brasileiro que vem de baixo, que primeiro forjou as suas próprias bases, que trouxe as camadas populares para dentro de um partido político, na forma dos movimentos sociais, na forma dos movimentos da Igreja Católica, as comunidades eclesiais, do MST, de vários e vários sindicatos, isso tudo puxados por um líder sindical muito carismático, muito popular, que se tornou o maior fenômeno eleitoral de toda a história do Brasil, falo aqui do presidente Lula. E que lições isso nos deixa? Ora, enquanto na maioria dos partidos, digo na maioria porque talvez não seja assim todos, para não gerar aqui nenhum tipo de injustiça, para não fazer aqui nenhum tipo de justiça. Enquanto na maioria dos partidos, os políticos gastam 100% do seu tempo em campanhas eleitorais para alcançar certas posições políticas, para se tornar deputado, prefeito, governador, senador, etc. No PT, boa parte dos seus grandes líderes tiveram poucos mandatos eleitorais e gastaram muito mais tempo, investiram muito mais tempo na construção do partido. O próprio Lula perdeu 3 campanhas eleitorais seguidas até se tornar presidente. Fernando Collor em 89, Fernando Henrique em 94, Fernando Henrique em 98. Essas duas últimas o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Então o próprio Lula teve a paciência, teve a firmeza de sustentar a sua posição e a sua busca pela presidência até conseguir. Fora o Lula, José Disseu, José Genuíno. Esses líderes petistas, os mais antigos, os mais conhecidos, próprio Rui Falcão, própria Maria Luísa, que foi prefeita de Fortaleza, própria Luiziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza, hoje é candidata a senadora. Esses nomes são nomes de políticos que abraçaram o PT apesar de qualquer coisa. E que se dedicaram a construir, mais do que campanhas eleitorais e cargos eleitorais, ou seja, mais do que carreiras políticas, um partido político. E o que isso nos revela? Por que a construção de um partido político é importante? E falo aqui de um partido político com base social. De um partido político que tem na sua origem movimentos sociais, não políticos profissionais. Primeiro porque isso mostra que pelo PT, nós podemos entender algo que muitos cientistas políticos e principalmente filósofos políticos dizem hoje em dia. Talvez sempre tenham dito. Não há distinção, mas não há dissociação entre política e sociedade e política. Essas duas coisas são indissociáveis. A política, ela emerge da sociedade, dos seus dilemas, das suas crises, dos seus problemas. E o PT talvez tenha sido o único partido político brasileiro do último século, século e meio, que tenha entendido isso. Então a política vem da sociedade. A política expressa, reverbera, dá voz à sociedade, aquelas parcelas da sociedade que não são ouvidas, não se sentem contempladas, não se sentem atendidas. Muitas vezes não se sentem nem vistas. Aquela parcela dos invisíveis, aquela parcela dos que não falam, dos que não têm voz. O PT foi o único partido que entendeu a importância de trazer a visibilidade e a sonoridade essas pessoas, essas parcelas da sociedade, por meio dos sindicatos, das comunidades de base, etc. Movimentos sociais. Então o PT, quando ele entra numa eleição, ele entra com uma estrutura de base social muito ampla. Ele entra com um apoio muito amplo. E ao longo dos anos, dos seus mais já de 40 anos, o partido foi trabalhando esse nome, esse número, essa estrelinha, o nome do seu principal líder, mas também outros nomes que hoje são importantes no partido, como Haddad, como Camila Santana, para muitos, como o próprio Rui Costa da Bahia, como a própria Luiziane Lins também, que hoje já não é mais do PT, mas foi formada pelo partido. Então, o PT, primeiramente, nos ensina para a política brasileira, para quem quer entendê-la, que a política tem que ter base social e que política e sociedade, sim, são coisas distintas, mas indissociáveis. Há uma relação umbilical entre essas duas realidades. A segunda coisa que o PT também nos ensina é que política
é um movimento. Política não precisa de movimentos, a política é movimento. Na medida que esse movimento social, político, as duas coisas juntas, empurrou este partido 7 vezes para o segundo turno e 5 vezes para a vitória. Quer dizer, não basta apenas ser uma figura conhecida, inteligente, de boa lábia, como Ciro Gomes, como Mário Covas, como José Serra, como o próprio Aécio Neves, que é de uma elite política tradicional, como o próprio Eduardo Campos, que tentou ser presidente da República. Essas figuras políticas super conhecidas, que governaram seus estados, que falavam bem, que foram bem educados, não foram capazes de superar o movimento, de superar a base social, de superar a máquina política que é o PT. Por quê? Porque nunca se preocuparam em criar um movimento político e, a partir de um movimento político, criar um partido com base social sólida e robusta, capaz de fazer frente ao PT. No máximo, o que essas figuras fizeram, e praticamente toda a classe política brasileira fez e faz ainda hoje, é se unir contra o PT em momentos que o PT está muito fragilizado, como aconteceu em 2018. E também, por que não dizer, como aconteceu em 2014, quando boa parte da classe política se uniu a Aécio Neves para tentar vencer aquela eleição e por muito pouco não conseguiu. Por muito pouco. É claro que hoje, após mais de 40 anos de PT, de petismo e de lulismo, que são coisas diferentes, são fenômenos diferentes, há um desgaste e é muito mais fácil se unir contra o partido. É muito mais fácil se dizer antipetista ou praticamente dar a impressão de que existe um outro partido que seria o partido contra o PT. Mas ainda que todos se unam contra o PT, ainda assim o PT consegue ser na política brasileira, apesar já do desgaste do partido, por conta dos esquemas de corrupção, dos anos de corrupção, dos grandes escândalos, por conta de ter nomes importantes sempre envolvidos em esquemas imorais e escandalosos e muitas vezes criminosos, e aí isso gera todo um desgaste, afinal de contas o PT está indo para os seus 40 e tantos anos, daqui a pouco tem 50 anos, enfim. Apesar de tudo isso, repare que quando todos os políticos se unem, ou quando a maioria se une contra o PT, repare que ainda assim no centro da política está o PT. Então o PT mostra que política, isso independente da gente gostar ou não do partido, independentemente de elogiar ou de criticar, enfim, não é disso que eu estou falando. Mas o PT mostra que em política, mais que carreiras políticas, mais que mandatos e cargos, base é importante. Movimento é importante. Liderança popular é importante. Base popular é importante. Compreender que política e sociedade são coisas indissociáveis é importante. Compreender que candidaturas só são realmente poderosas e punjantes e que mudanças realmente factuais e profundas só podem acontecer num país a partir da política quando há todo um movimento gigante de massas e de movimentos e uma união e uma força social ali empurrando aquelas forças políticas, empurrando aquelas figuras políticas, aquelas lideranças políticas e protegendo aqui embaixo, na sociedade, no caldeirão, no dia a dia, no trabalho, na escola, nas igrejas, em todo canto, protegendo, alavancando, discutindo, sabe? Aquelas mudanças, aquele projeto político, protegendo aquele governo, aquele mandato, protegendo aquela presidência, protegendo aquela liderança. Então, de certo modo, o PT, entender a história recente da Nova República, a história recente do Brasil, a história da Nova República a partir do PT, nos ajuda a compreender, por exemplo, por que Ciro Gomes, Marina Silva, José Serra, Mário Covas, Aécio Neves, quem mais, né? Essas figuras políticas populares que governaram seus estados e etc., não conseguiram sucesso contra o partido. E não conseguiram vencer uma eleição, enquanto o PT simplesmente já venceu a maioria das eleições, está bem perto da sexta. Então, antes de pensar em carreira política, e essa para mim aqui, para fechar, é a lição principal política que o PT nos ensina, gostemos ou não do partido. Antes de pensar em carreira política, antes de pensar em sucesso eleitoral, um político de verdade tem que pensar em forjar, em organizar um movimento político capaz de dar corpo a um partido político,
capaz de elevar, de fazer saltar, de catapultar essa figura política, ou um grupo político, melhor ainda, a uma vitória presidencial, a conquistas eleitorais importantes, a fazer a maioria num congresso, a fazer governadores de estado, a vencer eleições presidenciais com certa frequência. E se a elite brasileira, se os políticos da direita, se os demais políticos de esquerda não compreenderem que o primeiro trabalho deles é construir uma frente ampla, não de partidos, mas uma frente popular, um movimento popular de massa em torno de um grande projeto político, o PT talvez, e aí a gente vai precisar ver a história acontecendo, mesmo após Lula, mesmo após a era Lula, mesmo após o último mandato de Lula, mesmo após Lula completar seus 84, 85, 90 anos, talvez continue vencendo eleições. Não podemos esquecer que mesmo com Lula preso, Fernando Haddad chegou ao segundo turno e conseguiu diminuir uma diferença que para muitos seria de 20 milhões de votos para 10 milhões de votos na derrota para Jair Bolsonaro. É muita coisa. É uma máquina eleitoral, uma máquina política e também eleitoral absolutamente formidável. Capaz de proezas assim que nenhum outro partido político é capaz de fazer no Brasil hoje. Claro que nós podemos considerar que existem outros partidos políticos que têm um pouco essa visão de partido, né? Eu diria que a esquerda, o PSOL é um partido assim. PSB, PDT, esses já se descaracterizaram bastante, eu já não acho que sejam partidos que tenham um grande futuro. O PSOL é um partido assim. O problema do PSOL é que a ideologia que o PSOL abraçou sobremaneira é uma ideologia um pouco que representa uma parcela pequena da população brasileira. A ideia de minorias, a ideia do LGBT, a ideia da mulher, do negro e tal, é muito boa, é muito bonita e tem apelo. Tanto que o PSOL é um partido eleitoralmente que tem um certo sucesso. Mas isso não é o suficiente, já foi mostrado e provado que não é o suficiente para vencer uma campanha presidencial. À direita, há quem chame a atenção para o Republicanos, partido do bispo Edir Macedo, controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus e por uma base evangélica forte. Isso daí sim, esse sim tem uma certa base social. Mas também ainda está muito restrito ao mundo evangélico. Muito restrito ao mundo evangélico e se comporta de uma maneira muito alacentrão, muitas vezes. O que dificulta, acho eu, que o povo brasileiro, que a população, que os eleitores enxerguem nesse partido uma alternativa, uma força social, enfim. Dificulta que as pessoas se sintam identificadas a esse partido. Então, o fato é que ainda não temos, e nem temos perspectiva de ter, e se viermos a ter, acho que é um projeto para 15, 20, 30 anos. Não temos nenhum outro partido político organizado, com base social, com liderança, com popular como o PT. Não temos nenhuma máquina eleitoral que chegue perto do PT no Brasil. O PT é o único partido político no Brasil. E quando o pessoal se junta para vencer o PT, forjando uma espécie de partido antipetista, é uma união muito frágil, tanto que o Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu ser reeleito, porque não conseguiu manter sua base de apoio, né? O PT estava na sarjeta em 2018, o Bolsonaro vence aquela eleição, parecia que uma nova força política emergiria e tomaria de conta, mas o que acontece 4 anos depois é a derrota do Bolsonaro e o retorno do PT ao poder, o que mostra a força e a importância de um partido político. Então era essa a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês hoje, espero que tenham gostado. Se você tiver gostado, compartilhe esse vídeo, clique o sininho e acompanhe o canal e até a próxima.